vivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros, inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez. Esperar a Ângela entrar também. Vem calor, vê só o que sobrou de nós e o que já era e colar. Nosso planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira som delírio. A Ângela já entrou. A gente pira aí Já no vou te meio chamar. disso tudo. Tamo tipo passarinhos soltos. Esperando a Ângela entrar. E amiga? Melhor aqui a luz. É, eu acho que aquele problema. Assim, né? que pus uma musiquinha aqui enquanto a gente espera o pessoal entrar. Eu vi, que delícia. Posso achar? Eu vou. Oi, Lívia! Tá bom, minha linda? Que bom te ter por aqui. Eu tô igual um ser de luz, né? Mas não tem jeito. Muito iluminada. Eu tô torcendo para que não fique escuro, porque para ter um pouquinho de privacidade, eu acabei vindo aqui para cima. Ah, E daqui a pouco vocês vão ver, eu vou começar a colocar casaco, porque é frio pra caramba. Ai, daqui a pouco eu começo a colocar tudo aqui. Bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda, Ju. o pessoal vai chegando e a gente vai esquentando. Isso aí. Tô dando só mais um tempinho pro pessoal entrar. Vânia. Vânia e Vânia. Vânia é uma amiga querida, irmã de coração. Pessoal do Força de Pai. Olá, tudo bem? Ei, gente, hein? Ju. A Mari tá aí A também. Mari tá aí, ó. A Mari tá no projeto junto com a gente, gente. Só que, como aqui a gente não tem como fazer 3 pessoas, que era o que a gente queria, uma vai ficar sempre de fora, mas vai conversando com a gente, escrevendo aí, né, Mari? Ela tá participando também, tá? E vocês todos que já estão aqui. É a Kika que tá aí no Força de Pai. Ei, Kika. Eu não sei se é aqui, deve ser. É Kika? Deve ser ela. Ela mandou uma palminha aqui pra mim. Kika é maravilhosa, né? Sou fã dela, gente. Ela é Adoro. Ei, Olá! Simone, lá da Colher CNV também entrou. Sim. Simone também é uma gracinha, ela é lá do Sul, Paulinha. Eu conheci ela num curso das meninas da Escola de Empatia. Sei, eu acompanho ela me acompanha, a gente vive tocando figurinhas. Ótima. Eu tô doida pra ela voltar pra BH, pra gente ir lá no Botequim Sapucaí. Ah, é o Rodrigo. Aí tá vendo? É o Rodrigo, não é a Kika, não. A Simone gosta do Botequim Sapucaí. Quando ela veio aqui, a gente foi lá comer queijo com mel de lavanda. A Simone ficou doida. Que delícia! Quando ela voltar, a gente tem que ir lá. Sou super fã da Kika Todo também. mundo é fã da Kika, né, Rodrigo? Pois é, ô, gente, então vamos começar, né? Eu acho que a gente já pode começar. Quem for entrando vai acompanhando aí. Vai pegar no bonde. Vamos lá. Hoje a Ângela que tá de mediadora, então eu vou deixar ela apresentar. Eu sou a host. Isso, a host do dia. Paulinha, Oi, amor. bem-vinda a essa conversa. A nossa proposta, né, com esse mini curso é o foco, né, o principal é o autocuidado, mas a gente nesses 3 dias vai tratar do autocuidado com 3 perspectivas diferentes, né? E aí hoje você ficou super responsável, lindamente, já introduziu a conversa num post hoje maravilhoso, né? Em que você contou uma situação que você viveu aí com seu filho e tal. E aí a ideia é que você converse com a gente um pouquinho hoje sobre essa questão da criança interior e de como que isso, né, vai interferir nas formas que a gente busca aí para o nosso autocuidado. Assim. Eu queria que você falasse um pouquinho com a gente disso. Tá. Primeiro me apresentar, né? Porque eu não sei se está entrando, deve entrar gente aqui que não me conhece. Eu estou à frente de um projeto que chama A Maternitude.
E, inicialmente, esse projeto era muito voltado especificamente para mães. Hoje em dia, o meu interesse é trabalhar com famílias. Meu objetivo é trabalhar com desenvolvimento humano em termos de famílias, né? Eu falo que eu sou uma mentora de relacionamentos familiares, porque eu sou consteladora, então eu trabalho com a terapêutica sistêmica e, e sou uma apaixonada com desenvolvimento infantil. E juntando as duas coisas, eu comecei a trabalhar com a cura da criança interior, porque eu puxei a educadora parental que existe em mim e que tem, né, essa questão do desenvolvimento infantil, para a gente olhar para o filho, né? E, Uhum. ao mesmo tempo, essa questão da sistêmica, que a gente acaba trabalhando com isso tudo. E aí, hoje, eu fiquei responsável por falar um pouquinho dessa criança interior, né? E aí, eu queria começar conversando com vocês o que esse autocuidado tem a ver com essa criança interior, né? Porque às vezes o pessoal liga muito ao autocuidado com questões mais de aparência, né? Estéticas, né? Físico, estético, etc, etc. E, na minha opinião, o autocuidado tem várias vertentes, né? Uma das vertentes é o autocuidado emocional. E é impossível a gente falar de autocuidado emocional sem falar de autoconsciência, sem falar de aceitação e de ação. Eu sempre coloco nesses 3 pilares, porque não adianta a gente falar de autoconsciência sem a gente se aceitar, né? E não Sim. adianta a gente falar disso tudo sem ter um movimento. O conhecimento sem o movimento também, sem a mudança de postura, ele não funciona, né? Uhum. E quando a gente fala de autoconsciência, é impossível falar de autoconsciência sem falar da nossa criança interior, que é a Ah, base, né? Ela é o fundamento lá, é o alicerce do que a gente é, né? uhum. Então, e a criança, ela é exatamente isso. São nos primeiros anos de vida que a gente começa a tomar consciência da nossa relação com a gente mesmo, né? Quem é a gente nesse mundo, quem é a gente em relação ao outro e como é que o mundo funciona, né? Uhum. Então, a gente precisa compreender que essa é a fase que a gente cria a maior parte das nossas crenças. E a gente leva isso para o resto da nossa vida, né? Uhum. E aí, quando a gente compreende as reais necessidades dessa criança, e se essas necessidades foram atendidas ou não, a gente começa a perceber que todas essas necessidades não atendidas, elas geraram feridas dentro da gente, né? E Uhum. essas feridas vão repercutir no adulto. E aí o adulto começa a ter dificuldade de relacionamento, às vezes com o companheiro, às vezes na própria família, né? Então, é como se bloqueasse mesmo o fluxo da vida. Quando a gente Uhum. não entra em conexão com essa criança, que é a nossa essência, né? A gente bloqueia essa energia da nossa essência para o caminho que a vida tem que levar a gente, né? Que é para frente. Uhum. É meio paradoxal, mas quando a gente não conecta com ela, a gente fica travado lá atrás. Sim. É interessante, outro dia eu estava fazendo uma oficina de autocompaixão e falando um pouquinho dessa questão dos erros, né? Por que a gente comete erros e tal? E aí uma das pessoas que estava participando, ela comentou assim, que ela tem um problema com entornar coisa, sabe? Assim, sempre que ela esbarra, entorna uma coisa. E aí agora ela também está nesse processo de autoconhecimento e tudo. E aí ela falou que outro dia ela entornou, nem sei se foi uma água, suco, um copo. E aí ela se puniu, né? Porque a gente estava justamente falando dessa capacidade que a gente tem que desenvolver de se acolher. Ela se puniu e no momento em que ela estava se punindo, veio diretamente na cabeça dela a questão da criança interior dela. E ela lembrou de como era na casa dela, né? Quando ela pequenininha tornava alguma coisa, só desastrada, né? Você não toma cuidado. E como é que na mesma hora que ela começou a se punir, ela se conectou com essa criança interior, né? Como é que
Que não tem E eu como não fugir sei, disso, né, eu não Paulinha? sei se ela tem filho, né? Mas aí quando tem É. filho, a gente ainda pega essa criança interior e é engraçado, porque a gente acaba reagindo com o nosso filho com a nossa criança. Uhum. Na hora de qualquer estressor, esse gatilho da criança vem muito forte. Então, provavelmente, se um filho dela entorna alguma coisa, ela sem pensar vai reagir da mesma forma, Uhum. né? É meio que automático. E aí, a gente tem conversado muito com muitas pessoas, né, Ângela, em relação ao autocuidado, e a gente escuta o pessoal falando assim, mas eu não tenho tempo. Eu tô sempre cansada. Com quarentena, etc., né, meus filhos, e casa, e nananã, e nananã, eu não consigo com um tempo para mim. Aí eu acho que Sim. a gente tem que parar para pensar até que ponto isso não é um boicote, né? E Uhum. até que ponto esse boicote não é um sintoma e cuja causa é a ferida dessa criança, né? A Hum, gente não aprendeu lá atrás a olhar para a gente, né? entendi. A gente não está acostumado a olhar para o nosso interior e sentir que isso tem que ser cuidado também. Então, A esse, gente esse, auto, esse auto-boicote seria uma coisa inconsciente. inconsciente. A Uhum. maioria das coisas que eu vou falar aqui, quando a gente trabalha com criança interior, é muito inconsciente, né? Uhum. Sim. É, é, Essas crenças que a gente cria, a gente traz mesmo como se fosse um GPS que vai te caminhando para a sua vida, mas você não tem consciência. Por isso que eu falo que na hora do gatilho, são principalmente os momentos que a gente está usando a parte de baixo do cérebro, que é a parte mais Uhum. instintiva, né? Sim. A gente vai nessa criança e a gente vai nas feridas dessa criança, né? Uhum. E aí falar um pouquinho também o que é essa criança, né? Porque talvez algumas pessoas aqui não tenham tanto contato com esse conceito do que é essa Uhum. criança interior, né? E essa criança interior, ela é justamente aquilo que eu falei, que ela é a nossa essência, né? Ela é a parte mais pura que habita o nosso ser. Ela é a expressão mais bonita que a gente tem de alegria, de criatividade, de inocência. E uma coisa que a gente não costuma falar, né? Todo mundo, quando pensa em criança, pensa em espontaneidade, leveza, mas essa criança interior, ela é o nosso maior contato com a sabedoria. Legal. Porque essa criança, você imagina, é ela que está chegando no mundo. E ela está chegando sem todas as máscaras que a gente cria, né? Ela está chegando com aquele conhecimento superior, né? Aí cada um dentro da sua própria crença, Aham. mas sem esse tanto de camada de auto-engano que às vezes a gente coloca pra gente, das máscaras que a gente vai colocando à medida que a gente vai crescendo, né? Uhum. E que a gente vai se desenvolvendo e que a gente vai criando mecanismos de proteção, que são essas crenças, tipo assim, como o mundo funciona, como que eu preciso agir, às vezes para agradar ou para não desagradar, ou para sobreviver, né? Nesse Sim, mundo do jeito que ele tá. eu não posso Então, chorar na frente das pessoas, né? isso, E a criança não isso. tem isso, ela chora na frente de quem for, né? A gente que vai depois moldando ela nesse caminho, né? Tudo, gente. Ela simplesmente ela não tem noção de antes e depois. Ela não, sabe, ela vive o agora, ela vive o presente. Então, assim, e à medida que a gente vai vivendo, a gente vai desconectando com isso, né? Uhum. Nós mesmos, como pais, a gente faz. Esse processo é normal. E aqui, por favor, não quero colocar culpa, hora Sim. nenhuma, em ninguém, né? Na hora que eu falar que a gente faz, são coisas naturais que a gente faz mesmo, não tem como não fazer. E cabe a cada um de nós ir criando estratégias e, dentro do possível, adquirindo conhecimento para, tipo, errar o mínimo possível. Aqui, ô Paulinho, e se alguém fica sentindo culpa hoje, amanhã assiste a minha live sobre autocompaixão, eu Isso ajudo a pessoa a tirar a culpa, não é entendeu? algo. Não mesmo tem que estar culpado hoje, guarda a culpinha aí que amanhã a gente vai desconstruí-la bonitinha na live. Ô, Angela, eu não estou prestando muita atenção nos comentários, mas se surgir alguma pergunta e alguma Sim, eu tô coisa, você me atenta fala que aqui. Deixa eu a gente vai falar. conversar.
E aí, essa criança, ela é justamente esse conjunto, né? Esse conjunto de experiências, esse conjunto de memórias vividas e que a gente guarda desde a nossa infância. Ela é Uhum, como se fosse um arquétipo, que eu costumo dizer que está lá dentro da gente. uhum, E aí, essas crenças e essas programações, né, dessas experiências, elas são esse GPS. E a gente vai vivendo, meio que seguindo esse caminho sem saber. Tudo hum, na base do inconsciente. E aí, vamos voltar lá na criança, né? Aí eu vou entrar um pouquinho agora no desenvolvimento infantil mesmo, tá? uhum, Para vocês entenderem o que a nossa criança passa. Essa criança, e na verdade todo ser humano, ela tem necessidades básicas de afeto, de amparo, de pertencimento, de importância, né? Toda criança ela precisa se sentir pertencente, amada e importante, tá? sim, Uma criança que não é protegida, que não é cuidada, que ela não é nutrida emocionalmente, né? Porque eu chamo estudo de nutrição emocional. Quando essa criança ela não tem essa nutrição emocional, ela vai aprender, é, ela vai acabar criando feridas dentro dela e ela não vai aprender a amar a si e ao outro do jeito que ela deveria, porque ela tem esse aprendizado a partir do que ela recebe. Ah, Gracinha, gente, desculpa, eu vi Tininha ali, hein, meninas, estou com vocês, vocês são lindas, Mari também, lindeza. a Ana Cristina estava nesse curso que eu conheci a Simone também. Sim, Tininha é um amor. Aí, essa criança, a ideia dela de aprender a amar o outro, né, amar a si, é a partir dessa nutrição emocional. É quando ela Uhum, percebe que ela está sendo amada. É quando ela percebe que as necessidades dela estão sendo atendidas. Né? Bowlby falava muito sobre isso na teoria do apego. sim, Quando a criança não tem essas necessidades básicas atendidas, ela começa a criar crenças que ela precisa fazer alguma coisa para ela ser percebida. Tá? E aí começam a surgir feridas. E aí, o que é importantíssimo eu falar? Por exemplo, agora na pandemia, tá? Eu gosto muito de dar exemplo meu, pessoal, com o uhum, Caetano, né? É, o Caetano é uma pessoa que precisa muito de atenção, uma criança que precisa muito de atenção. Você tem Ele nunca quantos viu, anos, Paulinho? ele tá com 4. Uhum, Ele só tá começando a brincar sozinho agora. Começou a brincar sozinho agora na pandemia. E aí, mas ele nunca curtiu brincar sozinho, ele gosta sempre de ter alguém presente com ele, né? E aí, eu tô de home office, né? Eu faço todos os trabalhos na maternitude e assumimos todas as tarefas de casa, então não consigo dar a atenção que eu dava antes. Não uhum, consigo. E ele tem demandado essa atenção. E aí, por que eu tô falando isso? Para que vocês entendam que todos nós vamos ter uma criança ferida dentro da gente. Porque por mais que essa criança receba atenção, nem sempre o que eu dou é exatamente o que ela precisa. Nem sempre uhum. o que eu posso dar e o que eu consigo dar na hora é o que ela precisa. Então, às vezes, a gente liga a criança ferida muito com trauma, né, Ângela? Tipo assim, são traumas. Não, não necessariamente. Não E também precisa. você falou a questão do pessoal se sentir culpado, né, Paulinho? E nem tem a ver de você ser uma boa mãe ou uma péssima mãe, né? Às vezes a Sim, gente é uma boa mãe, a gente está se esforçando, mas a gente não vai conseguir suprir o tempo todo essas necessidades, né? sim, Que a criança tem, assim. sim, exatamente. E aí, a gente pode ter o papai e a mamãe, né? Que deram o melhor pra gente. E Uhum, mesmo assim, a gente virar aquele adulto que acha que o papai e a mamãe não deram o suficiente, né? Que queria mais atenção. E quando eu digo suficiente, aí a gente vai muito para a visão sistêmica. Um pai e uma mãe que deram a vida, eles já deram mais do que o suficiente pra gente. Porque a uhum, gente faz com que a nossa vida valha a pena, né? uhum, Então, e aí, às vezes, tem um papai e uma mamãe que trabalhavam muito, que não podiam, né? Não estavam sempre presentes, ou os papais mais antigos, né? Acho que não nossos pais, mas nossos avós eram homens mais fechados, mais sisudos, e que não se relacionavam muito. Então, assim,
E aí, talvez a nossa criança, sedenta por um olhar de amor, sedenta por atenção, sedenta por alguém que brincasse com ela, a partir daquele momento ela entendeu que tem algo errado. Ele não gosta de mim. E isso aí pode criar uma ferida nessa criança, tá? A Mari E até aí, comentou aqui, Paulinha, você pediu para ver o comentário. A gente não tem como garantir que essas crianças não tenham essas feridas, né? Vai muito além da nossa capacidade humana. Sim, exatamente. por isso que não pode estar associada à culpa, né? Por isso que eu falei, não quero gerar culpa, porque a gente pode fazer o melhor possível, gente. Eu posso, tipo, estudar disciplina positiva, teoria do apego, criação consciente, eu posso estudar tudo. Eu vou errar. Ó, você pode ser uma mãe que não trabalha e fica em casa com o filho, você pode ser uma mãe que trabalha o dia inteiro, né? Isso não é o que determina. A Miriam comentou aqui, ó, até mesmo porque cada um dá e recebe amor de uma maneira, né? De uma maneira, exatamente. E eu vou errar. E a gente tentando acertar, a gente vai errar, e tentando errar, a gente vai acertar. Isso aí não tem jeito. E aí, o que acontece com essa criança ferida? As pessoas vão criar diferentes estratégias para lidar com essa criança ferida. Algumas pessoas vão simplesmente anestesiar e colocar essa dor embaixo do tapete, aí não faz conexão nenhuma com essa criança, né? Outras vão lidar muito bem com tudo que passaram, vão perceber amor nos pequenos atos e vão falar, tudo bem, papai e mamãe, poxa, eles trabalhavam pra caramba, né? Aquele lanchinho que eles faziam para mim era uma demonstração de amor. Ou, nossa, o fato da mamãe arrumar a casa, sabe? Cozinhar e etc. Era uma demonstração de amor. Cada um vai entender de uma forma, né? E aí, mas o que eu quero falar? É que basta que haja uma distância, né? Uma diferença entre a necessidade da criança e o que foi dado para causar essa ferida. Então, a verdade é que todo mundo tem, tá? Todo mundo tem essa criança que está um pouquinho precisando de atenção e de colo. Haja band-aid, hein? Haja band-aid. Haja band-aid, soprinho, né? Beijinho de mamãe. Beijinho de mamãe para sarar. E a diferença é que agora, como adultos que somos, a gente não vai mais procurar o beijinho da mamãe para sarar, né? Agora essa criança ela vai ser acolhida por nós, pelos adultos que nós somos, né? E é preciso a gente tratar e olhar para essa criança não numa posição de vítima, né? Nem de algoz. Às vezes a gente fica muito no lugar do acusador, no lugar da pessoa que, eu sou assim porque a minha mãe não me deu atenção, ou eu sou assim porque eu não tive carinho, ou eu sou assim assado. Gente, não é sobre o que aconteceu com a gente, mas é sobre o que a gente resolveu fazer com o que aconteceu com a gente. Né? Tem histórias, às vezes, de família que tem 2 irmãos, eu não sei nem onde eu li isso em algum lugar. Tem 2 irmãos que foram cuidados absolutamente da mesma forma. Tem até aquela história dos 3 rabinos, que eu não vou saber contar ela direitinho, mas cada um eles vivem a mesma experiência e cada um reage de uma forma, sabe? Um torna a experiência a coisa mais maravilhosa e faz com que aquilo mude a vida dele completamente. O outro, foi no livro Mulheres que Correm com Lobos, tem essa historinha lá. Lembrei. A gente pode até pesquisar para mandar para o pessoal, né? Isso. Depois a gente manda. Quem fez a inscrição vai receber a historinha dos rabinos, que a memória da Paulinha nunca lembra as coisas. E aí cada um fez com aquela experiência e reagiu de uma forma. O outro, a vida foi arruinada depois da experiência. Sabe? Então, eu acho que a ideia é mais ou menos essa. É a gente poder olhar para essa criança sem que seja um olhar acusador com papai e mamãe, né? E sem que seja um olhar de vítima, de se vitimizar. O se vitimizar, ele tem muito a ver com a criança. Sim. Quando a gente bate o pé, né, Ângela, e fala assim, não quero, eu não sou assim. E a gente faz isso depois de adulto, né?
perfeito. Gente, o que mais tem é adulto pirracento, né? Adulto que bate o pé não vai falar que tá fazendo birra igual criança, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio, né? É a mesma coisa que está por trás, né? Inclusive. Exatamente, exatamente. Então, assim, e aí, aproveitando até para falar também, porque a gente falou a questão da perfeição, mesmo que o meu pai e minha mãe fossem pais perfeitos, isso para mim talvez fosse pior do que se eles não fossem. Uhum. Porque onde existe a perfeição, não existe desenvolvimento. Sim, Se os meus vai chegar onde? Não, e se eles são perfeitos e eu não vejo erro neles, eu nunca vou ser capaz de superá-los. Então, e a vida, o fluxo da vida é para frente, Sim. né? Nas constelações a gente fala muito, a gente segue é para frente, a gente não olha para trás. Tá. Então, se a se a próxima geração ela não tem o que evoluir, Tá bom, essas né? crianças, elas não vão se desenvolver, entende? Então, assim, a perfeição, ela também não é boa. Eu acho que o que a gente tem que ser é muito honesto emocionalmente, né? E perceber que papai e mamãe, eles também passaram por isso. Eles também tinham a criança ferida deles. E eles deram pra gente o que eles conseguiam dentro da consciência que eles tinham e dentro daquilo que eles achavam ser o melhor. Com certeza. Né? Até a educação, às vezes, se foi uma educação mais punitiva e que hoje a gente se sente mal e sofre, né? Ah, meu pai me batia, ah, meu pai gritava comigo, ou então, a mamãe não me dava colo, sabe? Né? Mamãe resolveu que eu tinha que ser XYZ e não me deu liberdade para ser quem eu era, né? E tirando, quando são questões de adoecimentos mentais mesmo, eu duvido, eu dou minha cara a tapa de um pai e uma mãe que não amem os próprios filhos. Às vezes, a forma deles de demonstrar esse amor é diferente. E as escolhas, né, às vezes, que a gente vai fazendo ao longo da vida, nos coloca, às vezes, numa posição, né? Mas não necessariamente é falta de amor, né? Aquilo ali que a gente está demonstrando, assim. É interessante quando você fala essa questão da perfeição, né, Paula? Porque tem muito a ver, né, com a conversa que a gente vai ter da autocompaixão, que é a gente se colocar num lugar que ele não existe. Né? Então, assim, se a gente ficar enxergando os nossos pais desse jeito e a gente crescer querendo ocupar esse lugar, a gente vai ficar infeliz, porque a gente está buscando algo que não existe. Exatamente. Né? Então, assim, não é... o que é ser uma mãe perfeita? É cada um... O que é ser um pai perfeito? O que é ser um companheiro perfeito? É cada um nas suas limitações. Né? E a minha perfeição pode ser diferente da sua. E a perfeição, na verdade, incomoda um pouquinho, né, Ângela? Quando a gente tá perto de alguma pessoa que seja muito perfeita, a gente não tem nem coragem de mostrar quem a gente é de verdade. E aí a gente não conecta. Não tem conexão. Não tem. É a questão da humanidade compartilhada. Exatamente, A exatamente. gente vê na CNV, a gente vê nos conceitos de autocompaixão, que é você entender que o outro, ele tem aquelas características humanas, essas necessidades básicas que você trouxe, né? De pertencimento, gente, necessidade básica de pertencimento, né? Isso não é da criança, é nossa. E tem a ver com... O pertencimento a gente vê em todas as teorias, né? Uma das leis das ordens do amor de Bert Hellinger é o pertencimento. E quando não tem do apego, a gente tem isso, né? Todos. Pertencimento é a necessidade básica. Todo ser humano, o que ele faz para pertencer. E aí a gente volta na feridinha da criança. Por quê? Aí vem uma criança que, né, aprendeu lá atrás que ela só tinha atenção da família e ela só se sentia realmente pertencente àquela família quando ela, por exemplo, ficava doente. Tem isso. Né? E aí, essa criança, ela vira um adulto que lá na frente, toda vez que ela se sente muito carente, o que ela faz? Ela acaba somatizando, ela acaba adoecendo. O corpo dela entende que ela precisa adoecer para ter essa atenção. Sabe? Então, a gente precisa olhar para essas feridas para entender
para a gente ter consciência de quem a gente é e para entender as nossas reações, que muitas vezes são inconscientes, né? E aí, algumas pessoas com quem eu já conversei, elas chegam para mim e falam assim, mas eu tenho muito medo de entrar em contato com essa criança e trazer à tona dores, né? Dores que estão lá, quietinhas. Não quero mexer com essas dores. Por que eu vou mexer com isso se elas estão quietas? Né? Por que eu vou mexer? E aí, tem uma frase do Jung que eu anotei aqui que eu gosto muito, adoro essa frase, que não há despertar da consciência sem dor. Né? Ele fala que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tomar consciência da própria escuridão. Não. Então, assim, quando a gente conecta com essa criança ferida, a gente começa a entender quem a gente é por inteiro, sem deixar nenhuma parte escondida, sem deixar nenhuma parte fragmentada, né? É porque é um fragmento nosso. E é um fragmento que a gente, às vezes, está deixando lá embaixo do tapete, quietinho, né? Sim. Mas também, a gente, né, quem viveu a maternidade, quem viveu o puerpério, entrou em contato com a sombra do puerpério. Sim. E a sombra do puerpério, ele é catártico, né? É uma catarse que você faz assim, ó, parece que muda tudo na vida da gente. Então, a gente não passa imune. Não quer dizer que quem não é mãe não vai viver, né, essa epifania em outros momentos, né, essa catarse em outras situações. Mas eu acho que não tem como passar imune a um puerpério. Né? Eu falo que é impossível. Eu falo muito da maternidade porque eu acho que é um momento que as pessoas são obrigadas a olhar para isso. Sim. Não tem como você passar sem olhar. E, às vezes, em outras situações na vida, vão ter outros momentos, né? Às vezes, o falecimento de alguém, às vezes, alguma coisa muito forte, até uma alegria muito forte que acontece na vida da gente, a gente precisa olhar para essa sombra, de alguma forma. Só que a maternidade obriga. Naquele momento, ali, você fala, tem que olhar, não tem jeito. A Mari tá falando, não tem como passar. Exatamente. Tanto é que muitas pessoas acabam mudando, às vezes, de profissão, né? Muda de profissão, muda tudo. E a maternidade, a gente entra em muito contato com a nossa criança. E por isso que eu falo que é um momento muito catártico, assim, por quê? Porque essa criança ferida, ela faz assim, ela vem à tona. Sabe? Toda situação de transição intensa, Mari, toda. E aí, a gente entra em contato com essa sombra, com essa dor. Eu tô vendo que tá ficando escuro aqui, mas tá tranquilo o vídeo por enquanto, né, gente? Não, tá tranquilo. São 5h45. Eu olhei tá, aqui. Vou ficar de olho aqui. E aí, o porquê que é tão importante a gente olhar para essa dor? Justamente para a gente perceber o nosso ser integralmente, né? A questão desse fragmento que eu falei, esse fragmento de alma que está lá guardadinho, quietinho, é importante a gente trazer ele à tona. E mesmo porque essa criança interior é ela que vai dar para a gente toda a inspiração de criatividade, de alegria, de espontaneidade, todos aqueles potenciais que eu falei lá atrás. Quando a gente não está em conexão com a nossa criança, acaba que falta aquele gostinho da vida, sabe? A leveza, a brincadeira, falta, sabe? Por isso que é tão importante a gente conseguir entrar em contato com essa criança, né? E aí, falar um pouquinho das características. Tem uma frase que eu não anotei de quem que é, mas que fala: reconhecemos crianças feridas escondidas em adultos difíceis. Todo adulto difícil demais tem uma criança que ele não olhou para ele. Sim. Sabe? Que tá lá machucadinha. E aí eu anotei algumas características aqui que vêm dessa infância e que a gente traz e às vezes não sabe que é por causa disso. E eu acho que algumas pessoas aí talvez até pensem, nossa, eu sou assim, eu nunca tinha pensado nisso, né?
Então, por exemplo, aquelas pessoas que querem sempre agradar demais. O porquê que ela quer sempre agradar demais? Porque a criança dela lá atrás, para ganhar essa atenção, para se sentir pertencente, se sentir amada, ela sentia que toda vez que ela fazia uma gracinha, ou que ela deixava o papai e a mamãe feliz, ela era amada. Sim. E aí ela gera esse adulto que quer sempre se agradar. E aí, esse adulto que quer sempre agradar, às vezes ele é inclusive um adulto permissivo. É um adulto que passa por cima dos próprios valores para agradar o outro, Uhum. Sim. né? Adultos muito indecisos também, que estão sempre deixando a responsabilidade para o outro, né? Deixando que o outro tome uma decisão por ele. Né? Né? A pizza hoje pode ser de quê? Tanto faz. É, Né? sabe? E é engraçado, porque para mim hoje em dia é tão claro na hora que eu falo isso, eu perceber como se fosse uma criança falando, né? É como se a nossa criança estivesse falando alto essa hora, né? E aí esse adulto acaba com dificuldade, ele tem dificuldade de assumir risco, ele tem muita dificuldade de se autorresponsabilizar, ele tem uma tendência a culpar o outro, né? Ele não assume os próprios erros. Isso tudo vem dessa criança, Sim. né? Ferida lá atrás. Porque ela não teve esse amparo das figuras de referência dela, né? Aí eu até citei já o exemplo das crianças que ficam doentes e esse adulto pode ser também um adulto que vive à espera de alguém que cuide dele. Vive à espera, né? Aquele adulto que está sempre muito carente, está sempre esperando alguém que acolha. Isso aí, na verdade, é uma criança gritando, a criança dele gritando por colo, gritando por amor. E quando Né? a gente é um pouco de cada um desses adultos, Paulinha, tem Na solução? verdade, é lógico. Não é fácil, mas não é trabalhoso. E por isso que a solução é justamente a gente entrar em contato com essa nossa criança. Um dos primeiros movimentos que a gente pode fazer para entrar em contato com essa criança é o mais simples possível. É a gente deixar de ser tão exigente com a gente mesmo. Quando a gente não é exigente com os nossos filhos, né, com as nossas crianças, a gente percebe que eles seguem o fluxo da vida deles. Né? Aquela história do rio com as margens, né? O rio precisa das margens e do leito para ele saber que caminho seguir, mas ao mesmo tempo não aperta muito. Se a gente aperta muito, ele transborda. Quando a gente faz isso com a gente mesmo, a Alice está assim, simples. De jeito nenhum, né? É ser gentil, Liz. A gente precisa ser muito gentil com a gente, sabe? Às vezes a gente consegue ser gentil com o outro. A gente trabalha com comunicação não violenta, com autocompaixão, com o repertório de emoções. Eu tô falando de nós três. E a gente consegue ser super gentil com o outro, e aí na hora que a gente olha pra gente, poxa, não acredito que você fez isso. De novo, não é possível, né? E aí, se a gente percebe que a gente tem essa criança lá dentro, e que essa criança merece colo, que essa criança merece ser olhada, que essa criança merece ser amada, e que ela é parte da gente, né? Fica mais tranquilo da gente ser gentil com essa criança interior, né? O lugar do adulto é um lugar de autorresponsabilidade. Não é esse lugar de bater pé e de fazer pirraça. É esse lugar de, tá errado. E agora? O que eu faço com isso? Ou eu não recebi o amor que eu achava. Mas calma aí, eu recebi a vida. Então eu sou extremamente grato e eu agora vou cuidar de mim. Eu como adulto, vou dar colo para essa criança. E aí, a gente vai realmente entrar em contato com essa nossa essência, né? E isso traz um poder pessoal pra gente, assim, gente, maravilhoso, sabe? Eu falo que toda vez que eu tô precisando de uma criatividade maior ou de alguma coisa assim, eu vou lá e converso com a minha criança, sabe? Eu chego pra minha criança e falo com ela aqui, vem cá, tô precisando de você. E ao mesmo tempo, eu também converso com essa criança na hora que eu preciso agir como um adulto. Não é hora de eu fazer pirraça. Sim. Aí eu pego a minha criança no colo,
vem cá, eu te dou colo, mas esse assunto é meu. Eu sou a adulta aqui. Dos assuntos de adulto, cuido eu, né? Uhum. Alguém falou aqui, ó, eu tenho um mantra com a minha criança. Se eu te vejo, eu te acolho. Você não está sozinha. Exatamente. Uhum. A criança, para ela se sentir segura, ela precisa de um adulto do lado dela. E esse lugar de autorresponsabilidade de adulto que nós podemos ter, né, que nós devemos ter, é desse adulto seguro que dá colo para essa criança e que acolhe essa criança. Uhum. Entende? E aí, quando a gente consegue dar colo para essa criança e acolher essa criança, a gente consegue realmente cuidar da gente. A gente consegue entrar no autocuidado e fazer tudo que é necessário para praticar o autocuidado emocional. Entende? Isso dá uma força e uma... A gente se reconecta, né? Com toda a força criativa, em termos de ser mesmo, né? E aí o pulo do gato, mesmo o resgate, porque aqui a gente deu um gostinho do que é essa criança, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de praticar a vivência do resgate, da cura da criança ferida na nossa jornada, né? A gente decidiu que a gente vai lançar uma jornada mesmo. Uhum. A Angela também vai falar um pouquinho. E aí a gente vai lançar essa jornada na quinta-feira, depois das 3 lives. A gente vai abrir para vocês. Amanhã a Angela vai falar um pouquinho mais também. Depois na quinta a Mari vai falar um pouquinho. E aí lá eu vou poder dar o pulo do gato para vocês e entrar mais, né? Nesse assunto que é tão gostoso e que dá tanto pano pra manga. E dava para ficar falando aqui umas 2 horas. Nossa, eu tô vendo, assim, eu dei o toque na Paulinha, assim, que o tempo estava passando. Olha só que interessante aqui a Letícia, Paulinha. E agora o seu fundo aí tá parecendo fundo de novela, sabe? Falso, assim, dá um efeito de luz, assim, que tá parecendo que você tá alucinado. A Letícia pôs aqui, olha, estou adorando. A gente que é avó age no automático. Precisamos nos atualizar, porque as crianças são diferentes dos nossos filhos, né? As crianças do mundo atual. Sim. Legal isso, que bom, Letícia, que te ajudou. Porque a gente, mas eu acho que não é só a avó que age no automático, né? A gente age no automático e muito relacionado com essa criança lá que foi educada por outras, né, concepções, às vezes, lá atrás, né? Fundo de novela, tá parecendo, sabe quando a Globo faz aquelas, a lua de mentira, assim? Tá, deu um efeito, sabe? A lua ainda tá escondidinha lá. Podia ter uma aqui assim também, né? Não, aí era meio muito, né? É muito Hollywood. Mas, Paulinha, gostei do nosso papo. Que bom, eu espero que todo mundo tenha gostado. Se alguém tiver dúvida, né, gente, depois quiser saber mais alguma coisa, pode entrar ou no meu Instagram, ou no da Mari, ou no da Ângela. E quem não fez inscrição ainda, né, Ângela, ainda dá para fazer, para receber. Receber não só essa gravação dessa live, porque ela não vai ficar, ela só vai ficar aqui 24 horas, depois a gente vai tirar. Então, para receber não só a gravação da live, como um material que a gente vai mandar que é muito legal. A gente está fazendo uma curadoria do material que tem a ver com os 3 temas e o autocuidado em si, né, que é o foco. Que a gente se inspirou, né, para essas conversas. Isso. A Mari falou, estou muito animada para a nossa jornada, eu também. E essa jornada foi meio gestação, né, porque tem muitos meses que a gente está conversando sobre isso, e a gente faz reunião pelo Zoom, e a gente se conectando, e cada uma dando uma ideia. Então, assim, a gente está preparando com muito, muito, muito carinho. Acho que vai ser realmente muito legal. Isso, eu espero que todo mundo tenha gostado, que realmente traga, né, um valor para todo mundo aí, para que possa acolher essa criança e olhar essas feridas e perceber o papai e a mamãe também de outra forma, né? O amor que veio deles, às vezes, de outra forma, né? Aquela ideia, o que eles deram foi mais do que o suficiente. Agora para frente, a gente tem que fazer essa vida valer a pena. Isso. Embora, então. Obrigada, querida. Foi ótimo. Beijo para todos. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que esteve presente.
Isso. Amanhã, às 5h10, aí vai ser no meu Insta também, no Insta da Mari Anselmo, porque a Mari vai me convidar e eu vou falar então sobre a perspectiva da autocompaixão, né? A autocompaixão nos auxiliando nessa possibilidade do autocuidado, tá bom? E eu vou Então, estar lá. sim, sim. Aguardamos amanhã, queridos. Beijo. Tchau, tchau pra vocês.